a live de hoje vai ser genial. Genial pra gente que... Oi, Joe! Pra gente que busca autoconhecimento, tá? Só fazer um preâmbulo antes de chamar aqui o nosso convidado, que eu acho que ele já tá por aqui. É o seguinte, gente, quem me conhece um pouquinho, quem não conhece, eu vou contar aqui. Desde sempre, eu sou uma buscadora, né? Assim, de mistérios da vida, de um sentido pra vida e tal. E eu sinto que finalmente eu encontrei. Oi, Janeia, querida. Finalmente encontrei no judaísmo. E nada melhor pra gente mergulhar nesse universo do que beber da fonte com sábios. E eu tenho aqui hoje a grande honra de conversar com uma dessas almas elevadas, que hoje podem contar pra gente um pouquinho do que é essa mística, de como o judaísmo pode ajudar a nossa vida prática, tá? Então eu já, sem demora, eu vou chamar, porque eu sei que eu já vi que ele tá por aqui, eu acho que vocês vão curtir muito essa conversa. O som tá bom, gente? Tá, eu tô sem fone, eu vou fazer assim mesmo e eu quero ver se vai dar certo. Vamos lá, eu vou chamar já ninguém mais ninguém menos do que o Rabino Davi Weitman, essa sumidade, respeitadíssimo na comunidade judaica, e ele que vai dar o prazer pra gente hoje de estar aqui nessa conversa. Ai, que legal. Rabino, querido. Prazer para mim estar aqui convidado com você, Petria. Realmente é uma âncora tão especial, tão importante na CBN, uma jornalista renomada e principalmente uma mulher espiritualizada. E isto é muito importante na época que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês. Rabino, primeiro a minha gratidão plena, admiração pelo seu trabalho de trazer consciência, não só para a comunidade judaica, mas acho que cada vez mais também para todos nós, para toda a sociedade, né? Eu costumo dizer até no programa, quantas coisas assim que a comunidade traz para a gente de inspiração, mesmo o senso de comunidade. Então, eu já queria começar com o senhor perguntando um pouquinho sobre isso, como é que o estudo do judaísmo, ele vê essa questão. A gente está preparado para vivenciar o judaísmo de uma maneira mais aberta a todos? Quais são os valores éticos, na sua visão, Rabino, que está tão mergulhado nisso há tantos anos, que são necessários para a nossa vida no dia a dia, que podem nos ajudar do judaísmo para o mundo? Então, não vamos esquecer que o judaísmo é a primeira religião monoteísta, tá certo? Teve uma revelação no Sinai, frente a 3 milhões de pessoas, e Deus deu o Decálogo. O Decálogo é uma base para uma sociedade justa. O judaísmo não é uma religião proselitista. Nós não queremos que todo mundo seja judeu. Nós não fazemos nem inquisições, e nem obrigações, e nem coações com ninguém. Mas que o judaísmo tem, sem dúvida, valores éticos, morais, princípios válidos para todos, não tem dúvida. A começar, eu diria, pela fé inabalável, que nada mexe. Judaísmo, os judeus passaram por perseguições e pode ser, você sabe todos, não precisa repeti-las, seja desde as cruzadas até o nazismo, seja, na verdade, nos gulags da Rússia, nunca perdemos a fé. Então, esta resiliência é importante. O ser humano tem que entender, como diz o grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, precisa alimentar a alma da mesma forma que se alimenta o corpo. Da mesma forma que nós damos tanta atenção para o corpo, a gente faz ginástica, a gente faz yoga, a gente faz, na verdade, botox, a gente faz todo tipo de coisa, precisa de cosméticos e de banhos, tudo shiatsu, que é bom, ótimo, extraordinário. Mas a alma, ela precisa ser alimentada. Então, na época que nós estamos, hoje estamos sentindo, acho, mais fome, mais sede. E realmente o judaísmo tem muitos ensinamentos práticos, a começar pela solidariedade. A solidariedade que tem entre nós, judeus, nunca pararam de ser solidários um com o outro. Mesmo nos guetos, no nazismo, havia sociedades que amparavam viúvas e órfãos, havia hospitais clandestinos, porque a gente sabe que a solidariedade humana é a base, sem falar, obviamente, das 7 leis universais que nós vamos ter, com certeza, tempo de falar. Com certeza, Rabino. O senhor acha que hoje, inclusive dentro do judaísmo mesmo, esses valores estão sendo resgatados? E eu também pergunto a respeito da própria mística, porque uma das coisas que mais me encantou, como eu disse para o senhor, né, eu disse até antes da gente começar essa live,
Eu sempre busquei muito a espiritualidade, né? E aí, quando eu conheci a fundo o judaísmo, eu comecei a me encantar porque, de verdade, vi que me parecia que ali estava a fonte de tudo, a explicação para tudo. Vamos dizer assim, o manual de existência na Terra, né? Mas muitas vezes, talvez o próprio judeu também está redescobrindo o judaísmo nesse momento. O senhor sente isso? Sinto isto, sinto isto. O povo judeu passou, depois do Holocausto, das perseguições, muitos perderam um pouco de seu conhecimento, não da sua identidade. O judeu sempre foi judeu, mas muitos perderam da prática. Não esqueça, se você olhar meus pais, meus avós, meus bisavós, não viveram na mesma terra. Um viveu aqui, outro lá. Passamos por muitas expulsões, muitos países. Então, isto fez que muitas vezes não a essência, mas os cultos, as formas de praticar se perdeu. E hoje estamos recuperando isso. E não só judeus, o mundo inteiro acho que está começando a se tocar que atrás da matéria tem forma. E atrás do corpo tem alma, como nós falamos antes. Então, com esta pandemia, o que está acontecendo? Um bichinho pequeno, um micro-organismo invisível, de repente faz que governos estão se curvando na frente dele. Tá certo? O mundo inteiro. 177 países se curvam na frente de algo invisível. Começamos a ver que tem coisas invisíveis. De repente, tem muitas coisas que estão atrás da matéria que a gente não deu atenção. E isto é a alma. E a alma precisa ser alimentada. O ser humano precisa se espiritualizar, dar atenção um pouco a isto, se intelectualizar, aprender, trabalhar consigo. Nós temos, claro, vícios. Quem de nós não tem vícios? Temos que trabalhar. Esta mala inclinação, ela quer ser subjugada, mas tem que trabalhá-la. E, Rabino, eu gosto muito disso que o senhor traz para a gente da má inclinação. Uma das coisas que me fascinam assim nesse estudo do judaísmo é essa aceitação, aliás, esse entendimento, né, da natureza humana, da natureza divina, mas da natureza animal. Eu sinto que muitas vezes as religiões, normalmente, elas querem emular, simular uma vida divina que ela é artificial, a gente não consegue dar conta disso. E aí muitas vezes descamba, né? Aí a pessoa vai só para o materialismo, enfim, se perde e tal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, assim, dessas duas condições, vamos dizer assim, divina e profana, sagrada e profana, e como a gente pode conviver em harmonia com esses dois lados, né? E ter abundância, ter felicidade, sabendo que existem esses dois lados. É possível? É possível. Vou um pouco explicar isso talvez um pouco melhor. Nós tivemos os antigos gregos e romanos diziam que a vida material é tudo. O prazer é o máximo. Vamos beber, comer e vamos se alegrar. O máximo, amanhã a gente morre e não tem mais nada. Então eles mergulharam em orgias, mergulharam na matéria, no vício, na bebida e tudo pode ser. Isto era a vida nos gregos e nos romanos. Depois, isto são as pessoas que realmente afundam na materialidade. Existe uma outra teoria que diz o seguinte: tem que se afastar da matéria ao máximo. Por exemplo, a teoria cristã, um pouco no começo, era assim: o asceticismo, a pessoa se abstinência, viver longe das culturas, nas montanhas, os ermitas, as pessoas que não casam, as pessoas que jejuam o tempo todo, se afastar quanto mais da matéria, porque a matéria é anti-Deus. O judaísmo não é nem isto nem aquilo. Nós não somos nem esta tese e nem esta antítese. O judaísmo é uma síntese no meu que diz o seguinte: a matéria não é anti-Deus, porque ele criou ela. O corpo também tem divindade. E a verdade seja dita de acordo com os místicos, a Kabbalah, tem mais divindade e santidade no corpo que na alma. Porque para Deus criar um corpo, ele colocou muita divindade. A alma é uma extensão de Deus, apenas uma faísca. O corpo tem muita divindade. Então a matéria não é anti-Deus. Porém, nós não vamos afundar na matéria e nós não vamos também se afastar da matéria. Nós vamos elevá-la. Nós vamos simplesmente sublimá-la. O judaísmo diz o seguinte: você tem que comer e beber. Não tem que jejuar. Nós temos dentro do judaísmo só um jejum apenas. O Yom Kippur daqui a um mês. Não, só um. Mas quando você come e bebe, reparte. Dá para o pobre que não tem. Agradece a Deus que você tem comida. Tem gente que não tem. Faça a tua parte. Come o que é bom e saudável. Come a comida kasher.
E assim diante. Você quer trabalhar? Ótimo, mas trabalha de uma forma honesta. Vive na sociedade. É muito fácil ser um santo numa ilha. A coisa mais fácil do mundo. Não precisa repartir com ninguém. Não tem ninguém ao teu redor, não tem mulher, não tem filhos que te atrapalham, não tem nada. Ser um santo numa ilha é a coisa mais fácil. Seja santo em casa. Seja, na verdade, um homem, pessoa boa dentro da cidade. Quer casar? Ótimo. Quer se relacionar com mulher? Com a tua, na hora certa, como se deve? Ótimo. Tudo da forma correta. A gente não se afasta da matéria, a gente eleva ela. A gente usa a matéria para servir Deus. Afinal, Deus criou ela. A tecnologia é uma coisa boa. Posso usar ao serviço de Deus. Assim como a medicina. E, Rabino, nossa, eu tenho muitas perguntas. Eu até falei para o Rabino Weissman antes de começar, eu falei, acho que a gente ia precisar de umas 5 horas, assim, mas enfim, a gente vai que vai. Essa história, por exemplo, e de Não alguns dos hábitos não, que... Tá ouvindo? Tá ouvindo? agora está Tá ouvindo? repetido de novo. Ah, essa história da comida kasher, por exemplo, e de alguns costumes judaicos, o senhor acredita, ou como o judaísmo vê isso? É algo que todos nós, judeus e não judeus, poderiam viver? Ou é algo restrito aos judeus? Como é que é essa história das leis, de algumas leis judaicas, assim, dos costumes? Então, vamos lá. As leis do kasher, estritamente falando, com os detalhes, elas foram dadas para o povo judeu. Verdade. Mas a forma que o judeu abate um animal sem nenhuma dor, se preocupa com o sofrimento do animal, isto é para todas as nações. Entre as 7 leis universais que Deus deu para as nações, para os filhos de Noé, 7 leis universais. Uma delas, o respeito à família, não cometer adultério. Outra, respeito à propriedade alheia, não roubar, não se apossar de algo que não é teu. O respeito à vida, não matar. O respeito ao Todo-Poderoso, acreditar num Deus único, não ter ídolos, imagens, não fazer a idolatria e assim diante. Uma das leis é o respeito ao animal. Você não pode cortar, por exemplo, a perna do animal vivo para comê-lo, como os povos primitivos fazem. Ou usar a parte do animal vivo e comê-lo antes que ele morreu. Esta pandemia que nós estamos sofrendo, todo mundo concorda que ela começou num mundo onde que a gente sabe que se come animais vivos, se mata o bicho e coloca um coelho vivo dentro da panela, e se faz outras coisas que eu sem entrar em detalhes, mas isto é uma falta de respeito animal. Isto é válido para todas as nações. Todas as nações têm que respeitar a família, a propriedade, a vida, tudo. Rabino, uma coisa que eu sou fascinada também com o judaísmo, é isso que o senhor traz, que o senhor já falou aqui. A gente vai falar um pouquinho mais também dessas 7 leis, que eu acho super importante, mas assim, tem muitos sábios do judaísmo que são ou eram médicos, por exemplo, né? Assim, o meu carinho imenso assim pelos estudos que eu tenho feito agora de Maimônides é que mestre, que alma, que presente para a humanidade. Mas isso remete muito a essa característica judaica de muito respeito, ou de até andar, não sei como a gente pode falar isso, Rabi, de andar junto, né? A espiritualidade, a mística e a ciência. Uma não é o antagonista da outra, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque hoje em dia a gente tem, até eu como jornalista, e eu trabalho muito isso, a gente tem uma coisa muito oculta quando a gente fala de espiritualidade, de religiosidade, vamos colocar assim, e muita ignorância quando se desmente a ciência, se refuta. E a ciência também é a arte de se fazer perguntas, não é que a ciência tenha respostas. Então eu vejo muita semelhança da busca mística pelo mistério da vida e o cientista, né? Então, e acho que o judaísmo ele tem muito disso. Queria que o senhor falasse um pouco dessa. Primeiro isso, né? Muitos sábios que têm essa pegada científica, a exemplo dos médicos. Eu li um livro muito maravilhoso do Rabino Nachman de Breslav, Anatomia da Alma, e aquilo é um presente para a humanidade a gente poder estudar a espiritualidade por meio do corpo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias. Sem dúvida, você falou muito bem, grandes rabinos e mestres talmúdicos
principalmente na época medieval, eram médicos. E não médicos pequenos. Maimônides, que se enumerou, fez 17 obras de medicina que foram estudadas em todas as universidades medievais. Ele era o médico do sultão no Egito, um médico particular de Al-Faisal. Nachmanides, na Espanha, era um médico. Rabbi Shlomo Ben Aderet de Barcelona era médico. Todos esses grandes eram médicos. Por quê? Maimônides escreve para seu aluno predileto que a medicina é a arte mais nobre de servir o Criador. Porque você salva um corpo humano, você resgata a divindade, você salvou uma pessoa, você salvou a humanidade. Então, quando a gente fala da medicina psicossomática, que precisa, na verdade, curar corpo e alma junto, ou como se diz em latim, mens sana in corpore sanum, que precisa, na verdade, uma alma saudável dentro de um corpo saudável. Muito importante, tem que andar junto as duas coisas. Então, os grandes mestres do Talmud, que sabiam que a pessoa tem que cuidar da alma, da sua espiritualidade, sabiam que o corpo é o veículo da alma. Como que a minha alma se expressa? Minha alma tem o poder da fala, mas agora estou falando com meus lábios, estou usando meus dentes, estou usando minha língua para falar com vocês. Então, para uma pessoa correr atrás de um órfão e ajudá-lo, ele precisa das pernas. Para poder estender a mão, na verdade, um necessitado, precisa usar o corpo. O corpo tem que ser saudável. Tem que manter uma saúde do corpo. É por isso que o judaísmo respeita os cientistas, porque a gente entende que tem que andar de mãos dadas. Obviamente, desde o momento que o cientista sabe sua limitação, que ele não é um Deus, ele não pode criar, ele pode ajudar. Deus criou um mundo incompleto, Petria. É muito importante saber isso. O judaísmo nos ensina isto claramente, que Deus criou um mundo incompleto. Por isto que a primeira letra da Torá, da Bíblia judaica, é um Bet. Bet é como se fosse um U invertido, desta forma, para mostrar que Deus fechou 3 cantos, 3 vãos, mas um ele deixou aberto. Ele deixou para nós poder fazer e participar. Deus nos deu o privilégio de participar nesta grande obra que é a criação. Então Deus não fez que as calças e a saia saem direto, na verdade, do chão. Precisa pegar o lã e o linho, trabalhar, fiar, e ir na tinturaria, depois costurar, assim diante. O pão não sai do chão ainda. Está escrito na época messiânica, vai acontecer. Pelo momento, nós temos que pegar o trigo e moer, e depois de moer, ainda separar o joio do trigo, e depois assar e sovar, e tudo isso, chegar ao pão. A mesma coisa, a cura. Deus nos deixa a permissão de curar. Isto é uma dádiva fantástica. Nós somos sócios com Ele e respeitamos os cientistas. Do outro lado, como eu falei, a ciência tem que saber que ela é limitada. Sabe o que o Talmud diz? O Talmud diz uma coisa interessante. Se todos os cientistas do mundo vão se juntar num laboratório, não serão capazes de criar um mosquito a partir do nada. A partir de uma larva, sim. A partir de um ovinho, sim. Mas não do nada. Deus criou o mundo a partir do nada, ex nihilo. Então, isto é a grandeza do Criador. E nós somos sócios, graças a Deus. Nossa, que emoção. Fiquei até emocionada. Rabino, deixa eu te perguntar. Você falou dessa história da limitação, né? E eu sinto que, assim, a gente... Uma coisa que eu gosto muito, um conceito do judaísmo, que eu fico pensando muito, que é a questão da idolatria, né? E você fala isso, né? Às vezes a gente idolatra a própria ciência, a gente acha que a gente tem todas as respostas, e quando não, a gente está se idolatrando também, né? As nossas verdades, ela está num nível mais sutil do que só adorar o bezerro de ouro, né, Rabino? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso nos nossos dias, como é que o senhor vê essa nossa sociedade de hoje, que tem um culto às vezes até velado, né, a si mesmo. Eu queria perguntar também para o senhor, assim, essa necessidade que eu, pelo menos, tenho de ter mestres, né, na minha vida, e no judaísmo tenho encontrado muitos professores amorosos, inspiradores, como o senhor, e o cuidado para a gente também não idolatrar essas pessoas também, já que a gente está num momento de muita idolatria, talvez por uma carência, não sei. Como é que o senhor vê esse momento que a gente vive e essa questão de idolatria? Então, a idolatria antigamente era servir ídolos de madeira, de ouro, servir as árvores, os astros e assim diante. Hoje, quase que não tem mais. Quase que realmente o mundo inteiro já acredita num Deus único, uma autoridade suprema.
Porém, como você disse, tem outros tipos de idolatria. Uma pessoa pode idolatrar o dinheiro, pode idolatrar o sexo, pode idolatrar muitos outros vícios. Infelizmente, é possível, se ele cai, se ele degringo, ele se torna um servo. Toda a vida nossa é, na verdade, vencer a luta interna, que é a mais difícil das batalhas. A gente sabe, travar uma guerra, um dia o avião, o bombardeiro, o tanque vai parar. A luta interna, ela é constante, é todo dia. Porque a má inclinação não descansa. Ela quer, ela tenta, mas o ser humano recebe força. Ele tem esta força. A boa inclinação é muito mais forte. A faísca divina nos ajuda. Nós temos o amparo de Deus. Então, esta luta interna, ela é constante. Hoje tem idolatrias diferentes, mas eu diria que elas estão se dissipando. Eu acho que, mais uma vez, esta pandemia acordou muita gente. Muita gente está à procura, está com sede, quer ouvir filosofias antigas, judias, quer, na verdade, saber da verdade. Não vai mais para coisas maquiagem, coisas mais ou menos. Água com açúcar não funciona mais. As pessoas querem a coisa original e boa. E isto é muito importante. E para isso precisa de um mestre. Muito importante. Você falou uma coisa interessante. O povo diz que cada ser humano, cada cidadão precisa de um médico e de um advogado. Precisa de um médico para se curar e o advogado para poder defendê-lo. É verdade também. Mas os nossos sábios no Talmud dizem: procura um mestre e um amigo. Um bom amigo é sempre bom. Um confidente com se troca ideia, não decidir sozinho, é sempre bom. Uma boa amizade verdadeira. É um mestre para lhe ensinar. A pessoa não aprende sozinha, principalmente quando se trata, na verdade, de ensinamentos profundos, judaicos, milenares. Precisa de um mestre, alguém que ajuda, alguém que orienta, alguém que explica como ele recebeu. O judaísmo passou oralmente durante séculos, de pai em filho, de mestre em aluno. É importante um mestre, mas o mestre é um mestre limitado. Um mestre também não pode ser idólatra, não pode ter o culto da personalidade. Deus nos livre, isto não. O mestre está, na verdade, o mestre tem que saber que ele tem que repetir uma vez. Ele tem que ser um servo um pouco também da coletividade. O Talmud nos diz: se um aluno não entendeu, você repite até 100 vezes se precisa. E mais uma. Estar à disposição, é atender os problemas, dar aconselhamento pessoal. Muito importante. A melhor prova que o judaísmo, o mestre, não pode ter o culto de si, é o seguinte: presta atenção, vamos pegar o grande líder desta geração, o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch não fez adeptos, ele criou outros líderes. Aqui você vê que não é demagogia. Ele criou outros. Se a pessoa quer apenas, na verdade, adeptos e sementes simpatizantes, quando você cria outros líderes, é para poder propagar mais ainda. Esta é a melhor prova que o judaísmo vai se perpetuar. Maravilhoso, Rabino. Acho essa lição, ela é, nossa, basal, né, para nossa sociedade dos seguidores, né, das redes, inclusive, tem até esses conceitos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, não sei se é polêmica, mas é o seguinte: eu estava falando no começo da live que eu sempre fui uma buscadora, né, assim, desde muito pequena. Eu, assim, lembro de 7, 8, ser fascinada com as histórias da Bíblia, assim, então, daí começou já um interesse, até estético, assim, pela religiosidade. E aí, casei, né, com um judeu, então aí a questão ficou ainda mais presente na minha vida, e esse encantamento por tudo, pela estética, pela ética, pelas palavras, pelos livros. E aí, num dos livros, inclusive, que eu recebi da editora Mayanot, que eu recomendo todos vocês visitarem o site, porque ali, enfim, livros que deixam a gente inspirado, e muitos deles com o prefácio do Rabino Davi Weissman, que escreve brilhantemente. Até um dos primeiros livros que eu peguei e vi o Rabino, assim, a escrita do Rabino é clara, é pulsante, então recomendo vocês conhecerem a editora Mayanot para, enfim, beberem também dos livros que eles publicam. E aí eu ganhei um livro, Rabino, que é o Kabbalah Prática, né? E aí eu comecei a ler esse livro, e aí conta aqui o Rabino Lebel Wolf, inclusive está aqui no prefácio que ele foi incentivado pelo Rebbe de Lubavitch a escrever, né, esse livro e tal. E aí ele conta no comecinho do livro que Abraão, os filhos de Abraão teriam ido para o Oriente.
e tinha um intercâmbio muito grande de conhecimento. Inclusive, a divindade hindu, o Brahman, seria uma troca de letras de Abraão. E aí eu queria te perguntar, porque assim, como uma, enfim, praticante de yoga, uma buscadora, eu sempre identifiquei muitas semelhanças em conceitos judaicos com algumas questões do Oriente. Queria que o senhor contasse um pouco para mim, porque para mim foi uma novidade saber que pudesse ter qualquer tipo de relação ou influência ou inspiração judaica, vamos dizer assim, no Oriente. Como é que isso é visto? Me conta. Então, isto é verdade, o que o Rabino Wolf escreve no seu livro de Kabbalah Prática. A Bíblia, a Torá, nos conta que Abraão teve vários filhos. A parte judaica, a parte da Terra Santa, ele legou para seu filho Isaac, em hebraico Yitzhak. Mas ele teve outros filhos com a Hagar, de vez em quando também chamada Ketura. Hagar era uma princesa egípcia. Ela deixou o palácio pagão de seu pai para aderir ao culto de um Deus único e se tornou a esposa também de Abrão. Esses filhos de Agar, Abrão contemplou eles com forças ocultas, nomes que dão forças ocultas, e a Torá diz que eles foram para Kedem, para o Oriente. Então, é provável, nós não temos prova disto, mas é provável que realmente no Oriente, como se disse, por exemplo, na Índia, no Tibete, em outros lugares destes, haja lá, pois é, como o brahmanismo é, na verdade, as mesmas letras que Abrão. A verdade, Abrão é o pai de muitas religiões, muitos cultos. O que tem que se cuidar para ver, muitas vezes no Oriente tem também politeísmo. Então, pode ser que algumas coisas judaicas herdaram, mas misturaram a isto também outras coisas. Então, tem que se cuidar muito para ver isto. Existe ainda um pouco no Oriente alguns cultos politeístas. São muito pouco, cada vez são mais monoteístas, mas é possível, sim, de acordo com o judaísmo, que há uma descendência de Abrão, que a própria Torá diz que foi para o Oriente. Yoga, por exemplo, uma prática, eu conheço apenas o yoga da parte física, a parte espiritual não conheço. Mas sempre tudo que é bom para o corpo, falamos antes, é bom para a alma, não tem dúvida nenhuma. Muito importante, as filosofias são boas, mas sempre que tem que analisar que sejam puramente monoteístas. Isso é importante, eleva a pessoa, isso é muito importante. E, Rabino, como é que a gente pode fazer? A gente tem aqui uma audiência que é muito diversa, né? E que, inclusive, vai assistir essa live. O senhor, como um líder religioso, né? Mas que tem essa abrangência, esse estudo da mística da vida, né? Que é tão importante, eu acho que é um conhecimento tão importante para os nossos dias. O que o senhor pensa que a gente poderia deixar também como referência para as pessoas, antes da gente entrar em outros assuntos, de caminho para estudo, pegando esse gancho do que o senhor falou, né? Então a pessoa pratica yoga e aí ela está meio perdida e tal. O que na sua visão, ou na visão do judaísmo, seria um caminho interessante para estudo, até livros que o senhor nos recomende? Como é que o senhor vê essa questão? Muito bom, muito bom. Eu diria o seguinte, os dois primeiros passos que eu aconselharia para uma pessoa que quer se elevar espiritualmente e que quer um pouco, como se diz, não levitar, simplesmente dar mais conteúdo à sua vida, que isto é importante. Quando tem conteúdo na vida, a vida é diferente, tem um ideal, a pessoa acredita. Nós acreditamos que o ideal carrega a pessoa, não a pessoa carrega o ideal. Você sabe uma coisa interessante, Petria? Quando os judeus entraram na terra de Israel com Josué, então estava lá um povo de 3 milhões, ficaram 40 anos no deserto, estão na frente do Jordão. E vão passar. E repetiu-se a cena que o Jordão cortou, abriu as mares, ficou como uma parede, e passaram. Porém, os levitas, que carregavam a arca sagrada, de repente a arca levitou, voou e passou do outro lado junto com eles e depositou eles lá. Eles não passaram pela margem, pela terra. Foram voando a arca, levantando eles. E a simbologia atrás disto é o seguinte. Muitas vezes a gente pensa que nós que carregamos uma religião, mas a religião que nos carrega, é a fé que nos carrega. Eu já escutei judeus dizer, eu guardo o Shabat. Não, o Shabat está te guardando. Tá certo? Então, a arca levantou as pessoas. O ideal é importante. O meu conselho prático,
primeiro precisa conhecer as 7 leis universais. Isso é muito importante. E cada ser humano tem que conhecê-las. Elas estão descritas no Gênesis. Tem mais livros a respeito, deve ter mais sites a respeito, com certeza literatura em português e várias línguas. Isso é básico, porque mesmo ainda hoje podemos melhorar nisto, no respeito à família, que a família é uma instituição muito açoitada hoje em dia. A gente sabe isso. Ela precisa se reforçar. Esta época da pandemia reforçou. Muita gente me falou, olha, é a primeira vez que eu estou fazendo café de manhã com meus filhos. A primeira vez que faço um almoço com minha esposa. Nunca você com a esposa, se imagina. Então, as coisas... Isso é o reforço dessas 7 leis universais. E a segunda coisa, tem um livro magnífico que eu, sem dúvida, recomendaria a todos. Se chama Rumo a uma Vida Significativa. Ah, eu tenho ele aqui. Este livro, se você tem ele mostra ele na tela, porque é bom para vocês conhecer. É uma obra que transforma a vida. Ó. Este mesmo, pessoal. este mesmo. O Rumo a uma Vida, vira ele para as pessoas. Vira aí. Maravilhoso. Rumo a uma Vida Significativa. Exatamente. Este livro, ele é muito importante, do Rabino Jacobson, Rumo a uma Vida Significativa. Este livro dá, na verdade, os conceitos judaicos, o que é a família, o que é trabalho, o que é a luta interna, o que é educação, como olhar os filhos, como olhar os desafios na vida. Muito bem feito. Rabino, agora deixa eu fazer uma pergunta que acho que o pessoal também fica meio curioso assim quando fala, e o senhor pode até me corrigir, por favor, se eu estiver errada, mas assim, como é que a Cabala, a mística judaica, ela olha para questões do invisível? Né? Acho que isso atrai as pessoas. Existem forças invisíveis, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, que atuam na nossa vida? Por exemplo, eu estou vivendo uma vida boa, uma vida normal, uma vida com a minha família, com o meu trabalho, mas coisas que podem estar acontecendo que eu não enxergo, que me prejudicam ou que me beneficiam. Como é que o judaísmo ele dá um sentido também para esse mistério da vida? Muito bom. Existe um mundo invisível, sem dúvida, paralelo ao nosso. Em outras palavras, muito provável que ao seu redor, ao meu redor, tenha algum anjo. Vamos explicar isso um pouco melhor, talvez. Está me lembrando uma anedota que quando surgiu o comunismo na Rússia, em 1917, então eles estavam realmente tentando implantar esta nova filosofia. E, como a gente sabe, a religião é o ópio do povo, tá certo? Eles não queriam. Então, um professor comunista está entrando na classe e ele vai agora convencer que Deus não existe. Muito bom. Ele chega lá, ele fala para seus alunos, olha, vocês estão vendo a mesa? Sim. Ela existe? Sim. Vocês estão vendo o lustre? Sim. Ele existe? Sim. Vocês estão vendo Deus? Não. Ele existe? Não. Na classe tinha um pequeno Moisés lá, judeu. Então ele falou, professor, posso falar alguma palavra? Com o maior prazer, Moisés. Então Moisés se levanta e fala, vocês estão vendo a mesa? Sim. Ela existe? Sim. Vocês estão vendo o lustre? Sim, ele existe. Vocês estão vendo a inteligência do professor? Não. Ele existe? Não. É óbvio que está cheio de coisas que existem e que a gente não enxerga. Amor é abstrato, inteligência é abstrata, egoísmo não se mexe com as mãos. A gente vê as consequências. Muitas coisas abstratas, desde as forças eletromagnéticas, eletricidade que existia sempre na criação, até chegou um belo dia que alguém, com Edison, viu a lâmpada, tá certo? Então, as coisas existem. No mundo espiritual, existe todo tipo de forças. Existem forças positivas, existem forças negativas. Quando a gente faz uma boa ação, qualquer que seja, uma boa ação com semelhante, eu fiz um favor para o outro, ajudei, amparei, curei, o que seja. Ou uma boa ação entre o homem e o seu Criador. A gente cria anjos protetores. Quando a gente faz um tropeço e a gente peca, neste momento criamos anjos acusadores, promotores. Então está cheio de anjos por aqui, não há dúvida. Acontece normalmente, uma pessoa que está sólida espiritualmente não vai ficar prejudicado. Ele não é vulnerável. Entendeu? Uma entidade negativa, que o povo chama de demônios, ou chama isso como você quer, poderá somente atingir alguém que já espiritualmente é vulnerável. Se a pessoa espiritualmente está tranquilo, sereno,
faz o melhor possível, se esforça. Porque na vida não é tão importante o ato como a direção. A direção tem que estar correta. Um grande mestre perguntou: quem está mais alto, aquele que está no quinto andar ou no segundo andar? Ele falou: depende. Se aquele do quinto andar está descendo e aquele do segundo andar está subindo, ele está mais elevado. Tá certo? A direção tem que ser boa. Se a pessoa está na direção boa, ele está normalmente protegido para qualquer eventualidade negativa. Uma espiritual também. Outro. Normalmente, os falecidos vivem no mundo das almas. Chama isto paraíso, chama o nome não é importante. Existe o mundo das almas dos nossos antepassados, nossos entes queridos. O mundo das almas está distante do nosso mundo físico. Mas pode acontecer que alguém aqui, neste mundo, precisa de um amparo, precisa de uma força. Ele tem que fazer uma boa ação, está difícil, não consegue sair do vício, ele precisa de alguma força. Pode uma faísca de uma alma do avô vir para cá e dar um empurrãozinho para ele, para ajudar. Isto sim. Isto existe, de acordo com os diagnósticos. Isso se chama na linguagem cabalística ibur. É como se fosse uma gravidez da alma. Por que uma gravidez? Porque normalmente num corpo não tem lugar para duas pessoas, duas almas. Se vê uma encosto da alma, a pessoa sofre. Não tem lugar normalmente para duas almas no corpo. Mas na gravidez tem. Na gravidez é positivo, tem duas. Então pode vir a alma do meu avô e me dar uma forcinha. Eu não sinto, eu sei que tem de repente, hoje eu acordei com mais energia, mais força. Eu consegui o que eu não consegui durante anos. Tá certo? Talvez eu não tenha nem sei como interpretar isto. São cenas que podem acontecer. Então pode haver uma influência espiritual, sim, mas não é o costumeiro. O normal é que a gente tem a nossa vida, o ser humano tem que ter seu livre-arbítrio, ele luta mesmo, ele se esforça e Deus ampara e ajuda e recompensa. Rabino, eu não sei se o meu está travando, vocês me falam se estiver travando o meu. Está muito claro. Tá? Hoje em dia, ainda mais esse período de pandemia, as pessoas ficaram um pouco assim, em dúvida, essa história da depressão. Às vezes a pessoa está sei lá, numa vibração, assim, tá meio densa demais, vamos dizer assim. Para se conectar com algo mais elevado, o que pode ser feito? Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm a sacada ou não têm a força de sair daquele lugar, né? E até para a gente aconselhar e aconselhar outras pessoas e girar essa informação. O que o senhor acha que é positivo? Por exemplo, procurar um rabino? Procurar um terapeuta? Procurar pessoas que possam nos ajudar a elevar a energia? Como é que o senhor vê essa saída da estagnação? E às vezes é uma estagnação que a gente está no trabalho, não consegue tomar uma atitude, ou na vida, sei lá. Como que a gente pode conectar, vamos dizer assim, com esse caminho elevado? Como é que a gente pode apertar o botãozinho de subir, entendeu, do elevador? Ótimo, ótimo. Então, é o seguinte, claro que cada caso é um caso, mas, em geral, uma pessoa que tem uma situação, como você chamou, da estagnação, ou um pouco de depressão, ele está down, ele está lá em casa há 4 meses e não sai, ele está preocupado. Obviamente, tem algumas coisas que tem que fazer. Não basta falar para ele ter fé em Deus. É bom, tem fé, a maioria das pessoas tem fé. Tem que acrescentar ao fator fé uma coisa que se chama confiança em Deus. Qual a diferença? Fé significa todo mundo acredita que tem um ser supremo, que tem uma autoridade maior, que é ela que decide. Agora todo mundo finalmente se convenceu que nós não fazemos nada. A gente planejou, planou, pensou, projetou e de repente tudo foi para água abaixo. Então a gente finalmente se convenceu que não é nós que somos donos do pedaço, mas é ele que decide, o Criador. Tudo bem. Mas isso é fé. Confiança significa você acredita que vai ter luz no final do túnel. As coisas vão melhorar. Você tem que acreditar piamente que este que está vendo o cenário escuro é apenas passageiro. As nuvens estão lá, elas vão se dissipar. Tem sol lá atrás. Deus é bom e sabe como fazer as coisas. Nós não temos que ensiná-lo. Ele só quer meu bem. Então, ao final, vai ser feliz. Mas você vai me perguntar, mas desculpa, Rabino, como você tem tanta certeza que vai ser feliz, vai ser bom, vai ter luz? Talvez você não merece.
E pode ser que eu não mereça. Então, como posso ter uma confiança tão grande em Deus e acreditar que tudo vai passar, tudo vai ser bem? Como? A resposta é o seguinte. Se eu não mereço, eu vou merecer pela confiança. Pode ser que pelos meus atos não vou merecer. Mas o fato de ter tanta confiança, isto Deus também vai me recompensar. A confiança, ela em si, já merece a salvação. É muito importante ter confiança em Deus. E tudo isso tem que ser, na verdade, traduzido na prática. O judaísmo é muito prático, não é teórico. O que significa isto? Na prática, uma pessoa, se precisa, vai precisar consultar um profissional. Por que não? Se precisar um psicólogo, se um terapeuta, se precisar um orientador, claro que sim, cada caso. Mas, pega o livro dos Salmos, fala todo dia 2, 3 salmos de louvor a Deus, que você está lá, está com saúde, graças a Deus, passou 6 meses, está bem, está respirando, está andando, está bem. Faz um agradecimento a Deus. Quer juntar um pedido para sua família? Por que não? Algo prático. Pega o livro, tira ele em qualquer língua que você conhece. Deus entende todos os idiomas, não tem problema nenhum. Fala um salmo, agradece, louva. E a segunda coisa, sai da casa e vai no pátio, no mesmo andar. Talvez tenha uma velhinha, também uma outra que está confinada em casa faz 5 meses. Bate na porta, não precisa abrir a porta, só pela porta. Pergunta, como vai? Posso pedir, se precisa de alguma água? Está faltando alguma coisa? Só isso. Algo prático, se sente útil. O ser humano tem que se sentir útil, que ele faz algo bom. Cada um de nós pode ajudar. Não faz a diferença se tem 7 anos ou 97 anos. Cada um pode ser útil. Então é importante a pessoa ter um ideal nesses momentos. E o ideal é de acordo com as circunstâncias. Se você sai muito para fora, então vai distribuir, na verdade, alimento para quem precisa em algum bairro pobre. Se você pode ir no hospital ser voluntário, talvez bom, melhor ainda. Cada um. Mas se não, no teu prédio, no telefone, sem sair de casa, liga para tua prima que é mais velha e que você sabe que o marido passou dificuldade. Como está? Fica mal no telefone. É importante se sentir útil. Tem que traduzir esta fé e esta confiança em atos práticos. E isto modifica a vida. É a praticidade que modifica a vida. Eu li um livro, acho que eu tô com ele ali na minha estante, mas eu não vou pegar agora, tá ali, mas depois eu mostro pro pessoal. Mas um livro que eu li, que eu queria te perguntar, que é isso que você tá falando, que é da história da Emuná, né? O Jardim da Emuná, o livro. Conheço. E eu li esse livro, Rabino, e eu li umas 4 vezes. É muito bom. Porque ele é lindo, lindo, meu Deus. E aí eu leio, eu falo, gente, como que não tá best-seller esse livro? Porque é um conhecimento tão bonito. E assim, eu queria te perguntar essa história da confiança, porque o que acontece? Eu sou muito das redes sociais, né? Eu adoro seguir o pessoal e tal. E aí a gente vê um monte de palavrinha bonitinha nas redes, né? Ah, não sei o quê, nanã, aceito, piriri, pororó. Só que é uma outra coisa virar prática, que é isso que o senhor está falando, né? Uma coisa é a gente ficar falando, que é bonito até, eu acho que é legal, impressiona, né? A mente e tudo mais. Mas outra coisa é a gente fazer, né? E aí, eu queria te perguntar em relação a essa história da Emuná, do Jardim de Emuná. Jardim de Emuná, Lilian. A Lilian perguntou. Jardim de Emuná, eu comprei na Sefer. Fé. Emuná é fé, traduz. Emuná é fé, tá? E aí, Rabino, o que eu queria te perguntar essa história da fé, da confiança e tudo mais, é um treino? A gente tem que treinar isso? E aí eu queria que você falasse também das rezas, assim, porque eu sei que o judaísmo, você acorda, você agradece, você vai beber água, você agradece, vai no banheiro, agradece. E conta um pouco disso, que eu acho, assim, demais isso. Petria, eu estou pensando que você aprendeu hebraico. Vou te falar por quê? Vou te explicar. Porque a palavra fé em hebraico é emuná, como você falou. Este livro, O Jardim da Fé, é ótimo também. Mas emuná em hebraico vem da raiz etimológica que é amém. Amém. Emuná significa treinar também. A mesma palavra. Olha, que legal. Exatamente, é treinar. Como demais. Você se torna um homem de fé? Você treina, você treina. O músico tem que treinar, ele tem que várias vezes passar, na verdade, as mãos nas cordas ou no piano, tem que treinar. A mesma coisa, o amor num casal, tem que alimentar. Todo dia tem que pensar nas qualidades do outro, senão evapora, a gente sabe, morre, tá certo? A mesma coisa, uma fogueira, se você não alimenta o fogo através de algum
combustível, que seja a madeira ou querosene, não funciona. A emuná, a fé no Todo-Poderoso tem que ser alimentada. Então, todo dia, quando eu acordo, eu faço a questão de dizer obrigado, Deus, por me devolver minha alma. Tem gente que vai dormir e não acorda. Antes de dormir, faço a mesma coisa. A gente tem que agradecer, tem que louvar, tem que pedir. Não vamos dar desconto para Deus também. A gente pede, temos uma lista, a gente pede também. Mas não podemos só pedir. Então, é importante treinar, sim, treinar. É as boas ações que treinam. Olha o que diz Maimônides. Já que você citou Maimônides. Maimônides diz, quando você vai praticar um ato de bondade, de tzedakah, que se chama em hebraico, que é a justiça social, é melhor você dar 1000 vezes R$ 1 para uma boa causa que dar de uma vez R$ 1000. Por quê? Porque se você deu uma vez um cheque de R$ 1000, você fez uma vez um ato de bondade. Muito bom, generoso, mostrou que seu coração é muito grande. Você escreveu o cheque, deu e fez isto sem dúvida, com o coração largo e aberto. Mas se você dá todo dia R$ 1, 1000 vezes, você 1000 vezes repetiu o ato de colocar a mão no bolso e tirar R$ 1. E isto treina o corpo a saber que tem que colocar a mão no bolso e ajudar. E este treinamento ele é muito importante. A repetição de um ato bom transforma a pessoa. Se uma pessoa é egoísta, então ele vai ter que mudar isso. Como se faz isso? É como uma barra de ferro que está inclinada de um lado. Se você quer que ela fique reta, tem que inclinar do outro lado. Esse homem egoísta ele vai ter que, na verdade, esbanjar um pouco no começo para chegar, na verdade, ao equilíbrio. É a mesma coisa, nós treinando atos bons, repetindo várias vezes. Eu vou na vizinha mais uma vez, vou visitar esse doente mais uma vez. Eu vou mais uma vez fornecer alimento para aquele que precisa. Vou mais uma vez acender minhas velas de Shabbat se precisar. Ou vou mais uma vez colocar meu tefilim, que é o filactério que coloco demais. Não importa, mas a repetição do treino transforma a pessoa, refina a pessoa. Rabino, por que coloca tefilim? Tefilim, a gente amarra uma tira preta em cima do braço esquerdo e também colocamos ela aqui em cima na cabeça, no fronto. A explicação para isto é para mostrar, primeira coisa, que nossos pensamentos, nossos atos e nossas emoções, esquerdo do lado do coração. Se você tem aqui pensamento, emoções e ação, que é todo ser humano, tá certo? Pensamento, emoções e ação. Estes três têm que saber dirigir. Eles não podem ficar soltos, têm que dirigir na direção certa. Então, estou amarrando meu braço para fazer o bem. Estou amarrando minha cabeça para não ter, na verdade, besteiras e minhocas na cabeça, para ter pensamentos elevados, para tentar expulsar coisas erradas, entendeu? Este é o tefilim. Estou tentando subjugar e colocar uma harmonia entre pensamento, fala e ação. Muita gente pensa de uma forma, mas age de uma outra. Ou ele sente alguma coisa para o outro, mas ele demonstra o contrário. E nós temos que colocar uma harmonia entre esses três. Este é o tefilim. Rabino, deixa eu te fazer uma pergunta também em relação a esses tempos que a gente está vivendo, porque é o seguinte, tá uma barulheira, né? O pessoal só tá discordando, o pessoal tá brigando muito, parece que o mundo tem só dois lados, né? E se você não é de um, você é do outro, e aí tá difícil de conversar hoje em dia. E eu acho que uma coisa muito legal do judaísmo, que eu admiro muito, é esse exercício da inteligência, né? De você estar discutindo, inclusive você é levado, os sábios, eles questionam, né, as questões da Torá e em cima disso que vai tendo a compreensão, né, do que é isso para a nossa existência. Como é que a gente pode conviver nos dias de hoje com essa palavrinha que está aí em moda, que é a polarização? Que o pessoal não está conseguindo se entender, Rabino, tá difícil. Como é que a gente faz, na sua visão e na visão do judaísmo? A divisão, você tem razão, os judeus discutem muito, os sábios do Talmud discutem e analisam o texto, a semântica, as vírgulas, por quê e como e será que, mas tem uma regra, o respeito. O respeito. Nós podemos discordar e nós podemos concordar que discordamos. Entendeu? Esta beleza. A gente concorda que temos opiniões diferentes.
Esta é a beleza. A beleza não precisa ter uma forma de pensar. Realmente o quadro não é unicolor, não é nem black and white, não. É, na verdade, multicolor. É bonito, tem muitas opiniões, isto é extraordinário, é bom que tem muita... Mas o respeito, é saber que a verdade é multifacetária. Ninguém detém a verdade totalmente. Tem um pouco aqui, tem um pouco lá. E tem que sempre se apegar nas verdades absolutas que são divinas, são as únicas. O ser humano, querendo ou não, é uma criatura. Ele é finito. Deus é o Criador, ele é infinito. As verdades que recebemos no Monte Sinai são absolutas e verdades para sempre, em todas as épocas. O resto é relativo. A gente pode discordar, sim, mas é melhor ainda se a gente concorda que discordamos. O que significa? Isso faz que a gente mantenha um respeito, a gente não tem discussão nenhuma. As escolas, as academias de Shammai e Hillel discutiam no Talmud, mas casavam seus filhos um com o outro, com maior alegria. Era, na verdade, uma junção de muitas forças, a acumulação de muita força. Então, o mundo, infelizmente, é muito polarizado. Isso não é bom, porque a gente também está indo para os extremos. E Maimônides diz sempre que o caminho mediano é o caminho certo, tá certo? Não ir para os extremos. O que podemos fazer? Mais amor, mais carinho, mais explicação, mais paciência, mais tolerância. Temos que entender que agora, no momento que nós passamos, os interesses sim têm que ser, na verdade, o interesse do outro, ou não é meu. Mas, Acho que Rabino, você acha que o sim. quê? Assim, é silenciar um pouco, porque vou te dar um exemplo. Eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim: eu não aguento mais, tá difícil. Tenho aqui ouvintes amados que estão assistindo. A gente fala: eu preciso ir na terapia para me ajudar, porque está me consumindo esse ambiente de briga. E aí eu penso assim, que o senhor até já falou, né? Se tudo é divino, isso também talvez esteja nos mostrando um pouco sobre nós mesmos, como enxergar. Como enxergar assim a lição, vamos dizer assim, vai. Como enxergar a lição que a gente tem que aprender agora e não se consumir, porque assim, um bom soldado, ele tem que estar pleno para a guerra, vamos dizer assim. Né? Se eu ficar consumido ali fraco, eu não vou estar disposto a transformar o mundo, vamos dizer assim. Então, como é que eu posso estar pleno na sua visão e na fortaleza que o senhor é, porque eu sei que o senhor é um conselheiro de muita gente, né? Como que a gente pode ser essa fortaleza para enfrentar tempos bons, mas também tempos sombrios? Então, eu diria o seguinte: a pessoa tem que saber usar e onde usar sua energia. Deus nos dá força, nos dá energia. Eu não posso usar minha energia na luta contra. Eu tenho que usar minha energia sempre a favor de algo. Isto é muito importante. Isto consta no Hayom Yom, que é um compêndio, na verdade, de dicas racídicas. Lá, claramente, não usar a força para lutar contra algo. Usa a tua força para fazer algo. Vamos ser proativos. Olha bem, deixa eu te partilhar. É verdade que nesta pandemia a polarização ela aparece mais. Mas, do outro lado, tem mais uma coisa que apareceu que é importante a gente lembrar lá. A vida egoísta de cada um viver para si, como existia e como existe poucos. E gente que pensou que ele pode viver à margem da sociedade, na ilha dele, no luxo dele, na mansão dele, e o mundo com o resto se dana não me interessa. Nós começamos a ver, esses últimos 5 ou 6 meses, que somos interligados. Querendo ou não, todos estão conectados. Se um ser humano na China expirou um pouco o nariz demais, pode afetar, na verdade, uma atriz na França. Tá certo? E se na Itália um turista lá levou um pouco do Covid para si, pode afetar um jornalista no Rio. Então, estamos conectados. Nós vimos que estamos todos conectados. Não tem ninguém que está isento disso. Não tem um ser humano, um país hoje, que pode dizer, eu vou me salvar sozinho. Não me cuidam, tem que se cuidar. Onde é que você vai? Você sabe que você pode tocar aqui, você pode respirar. Todos. Então, isto é uma coisa muito positiva. As pessoas começam a ver que somos interligados. Apesar das diferenças, temos que se concentrar no que nos une e não no que nos separa. Procurar, na verdade, os denominadores comuns. E tem muitos.
Se ele é da direita, se ele é da esquerda, se ele é de cima, se ele é de baixo, se ele é desta religião ou da outra religião, tem denominadores comuns. Estamos lutando, na verdade, para o melhor, para o bem-estar da humanidade. Tem muitas coisas boas que a gente pode fazer. Então, se as pessoas vão se concentrar nas diferenças, vão gastar energia à toa. Vamos gastar nossa energia em ser proativos, coisas boas e procurar o que nos une. Isto é muito mais importante. Rabino Davi Weitman, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua generosidade, a sua sabedoria, e tem um programa muito legal que está acontecendo legal, no perfil Legal Saber, que está aqui, né, junto com o Rabino Davi Weitman, em que o Rabino vai explicando muitos conceitos, e eu acho que é uma última pergunta, então, ó, veio aqui uma pergunta, né? Que o judaísmo fala muito, aí a gente se despede, eu acho que vai dar tempo de responder, vamos ver. O judaísmo fala muito, né, da era de Messias, dessa chegada, desse momento. O senhor acredita que a gente já está construindo, já está chegando, já chegou? Como é que... Eu sou muito esperançosa, assim, entendeu? Mas me fala um pouco como é que o senhor vê, assim, até por conta dessa barulheira que a gente está vivendo, a gente tem uma oportunidade de construir essa chegada de tempos melhores, Rabino? Então, de acordo com todos os sinais enumerados no Talmud e nos profetas, nós estamos na iminência de uma época melhor, sem dúvida. Principalmente também pelo calendário, porque nós estamos entrando agora no Ano Novo Judaico, vai ser o ano 5781, Rosh Hashanah. Significa no final do 6º milênio. De acordo com a mística judaica, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, o mundo vai ter 6 milênios, e o 7º milênio será a época messiânica, o grande Shabat, o grande descanso, onde que haverá paz, harmonia, sem conflitos, tudo isto. E o Shabat não começa a sexta-feira à noite, ele começa a sexta-feira à tarde. No ano 5780 já estamos sexta-feira à tarde, estamos muito próximos. Acredito eu que sim, tudo isto são sinais, mesmo esta pandemia é um sinal para mostrar ao homem quanto que ele é pequeno, quanto que Deus manda, quanto que temos que ser solidários um com o outro. Tem ensinamentos bons, estamos vendo uma série de atos magníficos, vamos se concentrar nas coisas boas que estamos vendo. Eu acredito que sim, tem sinais muito positivos de uma era melhor, quando não haverá mais concorrência e não haverá mais ódio, nem competição, nem guerras, nem conflitos, nem miséria, nem fome. Apenas, na verdade, como diz o profeta, Veishlachti Ra'av Ba'aretz, diz o profeta Isaías, vou mandar uma fome para a terra. Lo rav la lechem, não uma fome para o pão, velot sama la maim, estou traduzindo em hebraico, e não uma sede de água, mas uma sede de conhecer Deus e o bem e fazer coisas boas. Isto vai acontecer, se Deus em nossos dias. Petria, agradeço pelo convite. Realmente que Deus te dá muita força para que seu programa ele espalhe, na verdade, princípios e valores corretos. É importante. Você é uma mulher espiritualizada, uma âncora importante que transmite em muitos meios, na verdade, valores muito importante para hoje em dia. Que Deus abençoe seus caminhos, materialmente, espiritualmente, e todos os ouvintes, e que a gente tenha muitas boas notícias, principalmente esse novo ano que está chegando, um Shana Tová, um ano bom e doce para todos vocês. Shana Tová, Rabino Weitman, querido, obrigada pela sua sabedoria. Eu vou fazer aqui das palavras da Sara a finalização. Um encontro mágico cuja magia das suas palavras nos levou à altura. Rabino Weitman, agradecida. Shana Tová, até uma próxima. Obrigado, muito obrigado.